Bem-vindos à Rádio WLC, uma subsidiária do Ministério da Rádio WLC. Um ministério online dedicado a aprender como viver e estar constantemente preparado para o retorno do Salvador. Durante 2000 anos, os crentes de todas as gerações desejaram ser a última geração. Porém, ao contrário da crença popular, Cristo não deu-lhes sinais dos tempos para que eles pudessem reconhecê-los como tais. Em vez disso, ele os advertiu uma vez após a outra que a sua vinda pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos. Yahushua os alertou sem reservas para estarem prontos, pois ele disse em Mateus 24:44, a hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. O Evangelho de João abre com algumas das palavras mais poéticas de todas as Escrituras. O versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este versículo, juntamente com o versículo 14, constitui os textos elementares usados como prova pelos trinitários como evidência de uma divindade trina composta por um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Mas, como abordamos em outros programas, as Escrituras, na verdade, não ensinam que Deus é uma trindade. Em vez disso, a evidência esmagadora é que há apenas um Deus, e esse é Yahuwah. Sua natureza, como a de todos os outros, é unitária, o que significa que há apenas um deles. E o programa de hoje: E o Verbo se fez carne. Olá, eu sou Cris Eluca e você está ouvindo a Rádio World Last Chance, onde cobrimos uma variedade de tópicos relacionados às escrituras, às profecias, às crenças bíblicas, o amor aos nossos semelhantes em sua forma prática, assim como se preparar para o retorno de nosso Salvador. Hoje eu pedi ao Will Santos para que ele compartilhasse conosco os problemas que teremos quando tentarmos impor uma interpretação trina em João 1 e como isso se encaixa ou não no restante das Escrituras. Mais tarde, a Laura Lee traz para nós uma promessa da proteção divina para aqueles que se encontram em perigo. Will, o que você pode nos dizer sobre essa interpretação incorreta de João 1? De onde ela vem e como isso afeta o restante das Escrituras? Bem, essas são todas ótimas perguntas, Chris, e vamos cobrir tudo isso hoje. Porém, primeiro eu tenho uma pergunta para você. Você já viu algum videoclipe de pessoas daltônicas sendo capazes de verem cores pela primeira vez? Você sabia que agora existem óculos especiais que permitem que pessoas daltônicas vejam cores? Você já assistiu a algumas dessas imagens? Ah, sim. Esses são clipes realmente muito bons. Você consegue imaginar passar a vida vendo apenas tons de cinza? E então, com um simples ato de colocar um par de óculos especiais, você conseguir ver toda uma gama de cores? Eu não consigo nem imaginar. E você pode ver o impacto nas pessoas quando elas colocam tais óculos. Geralmente, elas se desmancham em lágrimas. E não era para menos, pois a diferença deve ser incomensurável. Bem, é isso que eu vejo acontecendo com João 1. Quando você lê as Escrituras por meio das lentes de uma divindade trina, você vai vê-la em todos os lugares, mesmo onde ela não existe. E isso é um problema, porque quando você impõe a doutrina da Trindade em sua interpretação das Escrituras, você vai perder o que ela realmente está querendo dizer. Agora, antes de continuarmos, eu gostaria de esclarecer alguns termos. As Escrituras revelam que somente Yahuwah é divino, pois ele é o único Deus verdadeiro e não há outro. Sua natureza, como a nossa, é, portanto, unitária e significa ser apenas uma, e não trinitária. A maioria dos cristãos hoje não sabem que a doutrina da Trindade surgiu centenas de anos depois de Cristo. E que veio do paganismo antigo. Certo. A maioria dos cristãos hoje, sem saber disso, acredita em uma divindade trina. Eles dizem que a Trindade é uma em natureza e uma em propósito. Muitos até acreditam que são uma em essência. Assim, hoje, quando falo a palavra Deus, entenda que não estou me referindo a Yahuwah, nosso Criador. Estou me referindo a esse conceito pagão de um Deus 3 em 1.
Além disso, quando uso o nome Jesus, estou me referindo a ele no sentido trinitário, como um terço da Trindade. Perfeito. Vamos começar com o versículo 1 de João 1. Você poderia lê-lo para nós, ou, se você souber de cor, cite-o para nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Os trinitários dizem que Jesus era o Verbo que estava com Deus, e quando eles leem esse versículo que diz que o Verbo era Deus, eles dizem: vejam só, as Escrituras dizem que Jesus é Deus, e a conclusão é que ele é divino. Agora, nós sabemos que Yahushua é, na verdade, apenas humano. Como também eles dirão que ele é plenamente humano. Sabe, Will, que eu fui criado em uma denominação trinitária e lá fomos ensinados que Jesus era 100% humano e 100% divino? O que é ridículo quando paramos e refletimos sobre isso é que ninguém tem uma natureza dupla, nem mesmo o próprio Yahuwah. E porque a divindade não pode morrer, o Salvador tinha que ser totalmente humano para morrer por nossos pecados. Agora, o ponto é que se ele não morreu de uma forma plena, então ele verdadeiramente não passou pela morte. E já que sabemos que ele passou pela morte, Yahushua não poderia ter sido divino. Quando você interpreta esta frase, o Verbo era Deus em uma perspectiva trinitariana, esta passagem parece provar que Jesus é Deus. Agora, leia o versículo 14. O que ele diz? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Para os trinitários, esses dois versículos constituem a principal prova que aponta à divindade de Cristo. E para ser justo, à primeira vista, isso soa como uma conclusão lógica a ser tirada, se você, é óbvio, estiver lendo por meio das lentes trinitárias. O problema é que Deus, como uma entidade trina, não aparece em nenhum lugar no Evangelho de João. Na verdade, Theos, a palavra grega para Deus, é usada em 1320 vezes no Novo Testamento. E se você reservar um tempo para procurar por essas passagens, você descobrirá que ela nunca é usada para se referir à Trindade, nem mesmo uma única vez. Quer dizer então que a palavra Deus mencionada aqui não pode ser a divindade trina? Não, não pode. Agora eu ouvi pregadores e escritores religiosos alegando que João estava focado na divindade de Jesus e que, como Deus Filho, Jesus veio para revelar o Deus Pai. Mas a verdade é que Yahushua veio para revelar a Yahuwah, o Criador, e não a uma trindade. Vamos lá para João 17. Esta foi uma oração que Yahushua fez pouco antes de sua traição. O que ele diz no versículo 3? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua Cristo, a quem enviaste. Observe que Yahushua não está se referindo a si mesmo como sendo Deus ou a uma terça parte de um Deus. Ele está traçando uma diferença distinta entre Yahuwah, como o único Deus verdadeiro, e ele mesmo. E, inclusive, ele até mesmo coloca a palavra I. E é uma conjunção que serve para unir dois elementos e que não torna automaticamente duas coisas exatamente a mesma coisa. Yahushua está dizendo que a vida eterna é conhecer Yahuwah como o único Deus verdadeiro e conhecer Yahushua, a quem o único Deus verdadeiro enviou. Aqui nós não temos uma descrição de uma divindade trina. Theos, ou Deus, que está sendo usado, refere-se exclusivamente a Yahuwah, como também é assim que o verbo é usado consistentemente em todo o Novo Testamento. Quando olhamos atentamente para João 1, versículo 1 e 14, realmente não há muitas expressões que podem ser inferidas como se referindo a uma trindade. E nosso destino eterno deve depender dessa doutrina bastante importante? Não faz sentido, faz. E para interpretar essas duas pequenas orações como dizendo que Yahushua é parte de uma trindade, temos que ignorar o que ele mesmo disse ser o maior mandamento, que é que Yahuwah é um, e não um Deus três em um, apenas um. A disposição em tirar orações do contexto distorce a verdade e cria seitas. Verdade. Não sei quantas palavras há em João dentro de cada idioma, mas em português a tradução média contém mais de 18.000 palavras e devemos supor que 10 pequenas palavras tiradas do contexto podem ser tomadas como prova da divindade de Cristo?
A verdade é que você nunca encontrará uma referência a Deus Filho nas Escrituras, pois simplesmente não existe. Há muitas referências a Yahushua como o Filho de Deus, mas isso é algo completamente diferente. Correto. Paulo se refere aos crentes como filhos de Deus. E ser assim chamado não faz instintivamente de Yahushua, Deus Filho. E você não acha que se os apóstolos acreditassem que Yahushua era divino, eles não teriam dito? Mas quando vemos o que eles falaram, bem como o foco de sua pregação, percebemos que nunca foi em relação à divindade de Yahushua. Mas vamos dar uma olhada em algumas passagens. Leia Atos 3, versículo 15. Desarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Claramente, esse uso de teós está se referindo a Yahuwah. E qual é o cerne da mensagem? Vocês mataram Yahushua, mas Yahuwah o trouxe de volta à vida. E o que diz Atos 5, versículo 30? O Deus de nossos pais ressuscitou a Yahushua, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Atos 2 registra o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, e ele gastou muito tempo, versículos 22 a 36, expondo esse ponto, e esse era o cerne de seu sermão. As pessoas estavam sendo salvas e nunca lhes foi ensinado que Yahushua era divino, muito menos lhes foi dito que Deus é, na verdade, 3 pessoas compartilhando uma essência. Não lhes foi dito isso porque os apóstolos não acreditavam nessa possibilidade, pois essa crença vem da filosofia pagã. É interessante quando pensamos sobre como Yahushua é apresentado no restante do Novo Testamento. Ele não é apresentado como Deus ou uma parte de Deus. Em vez disso, ele é apresentado como estando à direita de Deus. E ele está à direita de si mesmo? Isso não faz sentido. Yahushua é um ser único e desassociado de qualquer outra entidade. Ele é humano e foi exaltado para estar à direita de Yahuwah, o único ser que é divino. Essa é a pura verdade. E João não ensina sobre uma encarnação, mas sim sobre uma entidade. Eu não entendi teu ponto, Will. Nem João, nem o resto do Novo Testamento ensinam que Yahushua era Deus, encarnado em matéria humana. E não nos é possível encontrar esse fato nas Escrituras. Em vez disso, o que a Bíblia ensina é que Yahushua era o agente de Yahuwah, ou seja, seu representante na terra autorizado a agir em seu nome. E é assim que Yahushua se referiu a si mesmo quando ele disse: "Pois o Pai é maior do que eu." Se ele proferiu essas palavras é porque é a pura verdade. Ele é humano e somente Yahuwah é divino. Mas se ele estivesse dizendo isso como parte de uma trindade, ele estaria mentindo. Chris, você conhece o conto de fadas do Sapo Príncipe? Sim, conheço. Não é um conto de fadas alemão? Um sapo ajuda a uma princesa e em troca ele pede para viver com ela em seu castelo. Naturalmente que ela ficou um tanto avessa ao animal, mas no final ela descobre que o sapo era na verdade um príncipe que estava sob um feitiço maligno. É esse mesmo. Você poderia dizer que o príncipe foi encarnado no corpo do sapo ou que ele estava dentro do corpo desse animal? Aqueles que acreditam que Cristo é divino vão ainda mais longe. Eles dizem que, embora Cristo tenha se tornado totalmente humano, ele ainda se manteve totalmente divino. Isso seria como dizer que o príncipe sapo era totalmente homem e totalmente sapo. Nem mesmo o conto de fadas afirma isso. Diz que o humano estava preso no corpo de um sapo. E não tenta afirmar que o príncipe era totalmente humano e, ao mesmo tempo, totalmente anfíbio. Ele se manteve humano e, finalmente, conseguiu libertar-se do corpo de sapo. E é exatamente por isso que o Salvador tinha que ser totalmente humano. Por definição, a divindade não pode morrer. E os trinitários dizem que ele era totalmente humano e totalmente divino. Ou seja, ele era 100% humano enquanto era 100% divino. Mas como a divindade não pode morrer, então ele não teria realmente ido a óbito. Fora das declarações muito claras das Escrituras sobre a natureza de Yahuwah e a natureza totalmente humana de Yahushua, essa é a prova mais clara de que o Salvador não era divino. Ele não poderia ser divino e ainda assim morrer pelos nossos pecados.
Mas ao olharmos novamente para João 1,14, o verso diz: "O Verbo se fez carne". É assim que está na maioria das versões modernas, influenciadas pela doutrina da Trindade, pois foi assim que eles as traduziram. Mas alguns traduzem como "o Verbo se tornou carne". Isso está um pouco mais de acordo com o grego, que significa literalmente fazer com que se torne. Mas eu não estou vendo o problema. O problema é que isso é displicente. Assim, Deus Filho não tinha o poder de encarnar a si mesmo? Ou ele precisava de algum tipo de ajuda para tal? E qual seria a resposta? Bem, colocando dessa forma, me parece que seria um processo de transformação. E isso também é um problema, mesmo se você seguir a tradução que diz "se tornou carne". O credo niceno, que sei de cor, diz sobre Cristo que ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então quer dizer que ele parou de ser consubstancial ao Pai quando assumiu a carne humana? Mas como ele ainda poderia ser divino se ele realmente o fosse, uma vez que ser consubstancial ou da mesma essência do Pai é parte do que o define como divino? Essa é uma pergunta muito boa. Quando o príncipe sapo se tornou um sapo e não tinha mais um corpo humano, ele não era mais totalmente humano, não é verdade? O mesmo com, digamos, uma lagarta. Uma vez que ela se torna uma borboleta, ela não é mais uma lagarta. Quando você assume a carne humana, você não é mais o que era antes de assumir essa condição. Você sabe o que estou dizendo, não sabe? Você se transformou ou assumiu uma nova natureza ou forma. Você não pode se apegar à definição do que você era antes e dizer que nada mudou. Não funciona assim. E é por isso que os teólogos trinitários meio que oscilam imperceptivelmente em torno de toda essa questão. Eles não admitem que Deus, o Filho, se transformou em carne humana. Em vez disso, eles tentam alegar que ele simplesmente assumiu uma segunda natureza. Correto, mas como vimos, ninguém, incluindo o próprio Yahweh, tem uma natureza dupla. Por definição, tudo o que alguém pode ter é uma única natureza. Quando procuramos pela palavra natureza no dicionário, o sentido em que a estamos usando é definido como, abre aspas, características básicas ou inerentes de algo, especialmente quando visto como característico da figura em questão, fecha aspas. Assim, simplesmente não é possível ter duas naturezas, ou seja, ou você tem uma ou outra. Ou Cristo era divino, ou ele era humano, e não poderia ter sido os dois ao mesmo tempo. E como vimos, ele não poderia ter sido divino e ainda assim ter morrido pelo pecado, porque a divindade, por sua própria definição, não pode morrer. Entre os trinitários, acredita-se amplamente que Yahushua teve uma pré-existência antes de seu nascimento em Belém. Isso realmente faz sentido lógico. Se Yahushua é na verdade divino, ele teria que possuir uma pré-existência. Se você ouve a rádio WLC há muito tempo, você já sabe que na WLC somos unitários. Nós não acreditamos que as escrituras ensinam sobre uma divindade trina. Temos muitos artigos, vídeos e programas de rádio transmitidos anteriormente que cobrem as evidências no tocante a esse tema. Há uma passagem nos escritos de Paulo que parece apoiar a ideia de um Cristo pré-existente. Na verdade, essa passagem afirma que Yahushua era a rocha da qual foi possível aos filhos de Israel obter água. Ela acrescenta que essa rocha o seguia em suas peregrinações pelo deserto. A verdade, é claro, nunca se contradiz, pois há uma maneira bastante lógica de reconciliar a fala de Paulo com o fato de que Yahushua não pré-existiu de fato antes de seu nascimento. Para uma análise cuidadosa desse tópico, ouça o programa de rádio intitulado Cristo, a Rocha. Novamente, o título é Cristo, a Rocha, no www.wordlessons.com/português. Você também poderá encontrar no YouTube esses e outros programas transmitidos anteriormente. Vamos voltar? Cris, você já notou que os trinitários têm uma maneira muito específica de falar sobre a encarnação? O que você quer dizer com isso?
Bem, a maioria das traduções influenciadas pelos trinitários poderia traduzir João 1,14 como o Verbo se fez carne, mas não é assim que eles expressam quando falam sobre a natureza de Cristo. Em vez disso, eles dizem que Cristo manifestou ou carregou consigo a natureza humana. Ah, sim. Eu até ouvi alguém dizer que ele incorporou a natureza humana, como se fosse algum tipo de software acessório que ele pudesse simplesmente adicionar à sua natureza divina. Mas você já notou como em tais contextos eles não gostam de mencionar a palavra carne? Você já ouviu um trinitário dizer que Deus foi incorporado a um corpo físico carnal? Você já? Não, nunca. É como se eles evitassem usar essa palavra, pois isso é para eles bastante literal. Em vez disso, eles preferem usar termos mais abstratos como natureza humana. Isso é verdade. Assim, depois de insistir que João 1,14 ensina que Deus literalmente assumiu a carne humana, ou seja, um ser encarnado, eles, como em um passe de mágica, mudam o diálogo e começam a se referir a essa transformação como se ele estivesse assumindo a natureza humana. Mas isso não é a mesma coisa. Agora, quando você é um teólogo e quando você foi ensinado a escrutinar os pequenos detalhes, você começa a perceber que a fraseologia de João 1,14 é problemática. É nesse momento que você começa a ponderar que Cristo apenas assumiu a natureza humana. Você está dizendo que eles realmente não acreditam que o Deus Filho, na verdade, se tornou ou se transformou em carne humana? É um pouco literal, mas eles gostam de manter isso mais abstrato. Em vez de dizer que a nova natureza do Deus Filho era carnal, eles apenas dizem que ele assumiu ou carregou consigo uma outra natureza. Mas assumir uma natureza supletiva não é a mesma coisa que se tornar nessa nova natureza. Então, minha pergunta para os trinitários é: Cristo era uma fábula? Ele se tornou completamente carnal e humano? Ou apenas em parte? Mas se for apenas em parte, o que faremos sobre o que diz João 1,14, que fala que ele se fez carne? Bom ponto. E se ele se fez carne, ele se tornou Deus novamente em sua ressurreição ou ascensão? E se apenas um membro da divindade trina se fez carne, então eles podem realmente ser considerados consubstanciais ou da mesma essência? Ou o Filho não é mais igual ao Pai e ao Espírito? Veja que começamos a ter mais e mais problemas quando tentamos cada vez mais impor às Escrituras uma interpretação trinitária. Isso funciona bem com uma teologia pagã. Ou como um conto de fadas. Exato, mas dá falso testemunho sobre a verdadeira natureza de Yahweh e a natureza de seu filho. Yahushua é o Filho de Deus, mas ele não é Deus Filho. Tornar Cristo totalmente humano, mesmo que você tente insistir que é apenas uma natureza supletiva, muda fundamentalmente quem ele é. E como um terço de uma divindade trina pode ser diferente dos 2 terços e todos eles ainda serem um todo substancial. Eu nunca pensei nisso antes, mas entendo seu ponto. Não é de se admirar que os trinitários prefiram deixar isso no abstrato. Você tem que falar dos 2 lados da moeda se você decide se apegar à doutrina de uma trindade. Abra, Chris, em Hebreus 13, versículo 8. Este é um versículo frequentemente citado pelos trinitários para provar a divindade de Cristo. Você poderia ler isso para nós, por favor? Yahushua Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Eles usam este versículo em uma tentativa de provar a divindade do Salvador, mostrando que como Yahweh ele não muda. Mas como você pode dizer que ele nunca muda quando pelo próprio ato de assumir a natureza humana, ele sofreu uma mudança? Nós não podemos usar este versículo para provar a divindade de Cristo porque o fato dele ter encarnado e se tornar um de nós fez com que ele mudasse sua natureza, mesmo que tentemos insistir veementemente que ele é totalmente humano e totalmente divino. É uma contradição que deturpa Yahweh, bem como a Yahushua. Não só isso, mas você já notou que João nunca fala sobre o nascimento ou a concepção de Yahushua? É algo sobre o qual ele simplesmente não fala. O Messias, narrado por João, já entra em suas narrativas em sua forma derradeira. Na verdade, deixe-me encontrar uma delas aqui. Olha, mais tarde, no mesmo capítulo, quando Filipe encontrou a Natanael, ele diz, abre aspas,
achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Yahushua, o Nazareno, filho de José. Não só não há nada divino nessa descrição, mas se você voltar e estudar tudo o que Moisés e os profetas disseram sobre o Messias vindouro, você descobrirá que nenhum deles falou sobre uma divindade trina ou de Yahuwah tornar-se um ser humano. E se era isso que João queria dizer, por que ele não teria debruçado a descrever esse evento milagroso? Bem, eu não quero passar por esse ponto muito que rapidamente, mas voltaremos a ele daqui a pouco. Agora, os trinitários dizem que o Evangelho de João é a principal fonte do Novo Testamento que ensina que Deus se fez humano. No entanto, devemos aceitar que João acreditava que Jesus era Deus e que se tornou humano, ou seja, Deus assumindo a carne humana, mas que não se deteve a falar sobre tal evento, nem mesmo em face da visita do anjo a Maria. Isso não faz sentido, faz? De jeito nenhum, todo esse conceito depende desta pequena frase, o verbo se fez carne. E, no entanto, este ato não é descrito ou comentado no livro de João. E quando vamos para os outros evangelhos, encontramos descrições da concepção e nascimento milagrosos de João Batista, bem como nos é informado a respeito de um anjo que visita Maria e lhe diz que ela daria à luz ao Messias. Mas em nenhum lugar encontramos uma declaração de que a divindade se tornaria carne e que Deus se tornaria humano, ou mesmo que a Deus seria acrescentada uma outra natureza. Vamos para Lucas 1. Pois é nesse capítulo que o anjo explica a Maria o que vai acontecer, Lucas 1, versículo 35. Maria então indaga ao anjo como isso poderia ser possível, já que ela é virgem. Leia para nós a resposta do anjo. Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Este seria o lugar perfeito para explicar a divindade encarnado na humanidade, mas ele não diz nada sobre isso. Ele nem mesmo diz que aquele que nasceria seria chamado Deus Filho. Sim, e como você disse, essa é uma grande diferença ao ser dito Filho de Deus. Até mesmo humanos e ocasionalmente anjos são chamados filhos de Deus. Os trinitários dizem que Deus é um ser composto de 3 pessoas em uma essência, unidas em propósito. É assim que eles ainda afirmam ser monoteístas. Em algum lugar eu li que a Trindade são 3, que são mais que 1. Interessante. Não faz sentido, mas achei bem criativo. O problema é que a descrição trinitária de Deus não se encaixa nem mesmo na definição que eles fazem do próprio Deus. O que você quer dizer com isso? Eles estão baseando sua crença em João 1, versículos 1 e 14, de que Deus, o Verbo, se tornou carne. E essa é a descrição. Mas a definição é que Deus são 3 pessoas em uma essência. Mas se um desses 3 for humano, tendo assumido a carne humana, como você pode dizer que os 3 ainda são todos de uma só essência? Para que a definição trinitária funcione, Deus Pai também tem que possuir natureza totalmente divina e totalmente humana. E Deus Espírito Santo também tem que ser totalmente humano e totalmente divino. Caso contrário, você não tem como inferir que todos eles têm a mesma essência. Se toda a sua religião é baseada em um Deus que se torna homem, então Deus ou todos os 3 não deveriam ter naturezas duplas. Nós não podemos definir Deus como um e então virar as costas e dizer que 1/3 de Deus, na verdade, tem 2 naturezas, mas os outros 2/3 têm apenas uma natureza. Que confusão. Sim, e o erro só traz confusão. Então deixe-me te perguntar, se você é um trinitário, quantas naturezas Deus tem? Eu não estou perguntando quantas naturezas Deus Filho tem. Eu sei que eles acreditam que ele tem 2, mas eles também dizem que adoram apenas um Deus. Assim, quantas naturezas esse Deus Trino tem? Se sua definição central é que Deus é composto de 3 pessoas em uma natureza, então a parte humana da carne de Deus Filho acaba de ser negada. Ele só pode ser uma pessoa com uma única natureza, a mesma natureza que as outras 2 pessoas da divindade possuem. E qual seria? Deus se tornou carne ou a divindade trina tem uma única natureza? Ambas as respostas não podem ser verdadeiras. Will, posso falar uma coisa? Eu vou me aventurar um pouco e arriscar ofender algumas pessoas, mas acho que vale a pena colocar esse ponto,
que é que os cristãos conservadores que se apegam à doutrina da Trindade estão sendo hipócritas quando condenam indivíduos transgêneros. Teu ponto parece interessante, mas nos conte mais. Ok. Cientistas sabem que gênero é complexo com homens, mulheres, intersexos e um monte de outras mutações. Isso é uma realidade e não uma escolha. Isto é uma simplificação exagerada, mas para fins de ilustração. Vamos seguir este rumo. Digamos que uma pessoa nasceu com todas as características de um homem e, ainda assim, devido a uma lateralização mais fraca da amígdala, seu cérebro diz: "Ei, estou num corpo errado, sou uma mulher". Então, ela faz uma cirurgia de redesignação de gênero e diz: "Agora sou mulher e meus pronomes de tratamento são ela e dela". E um cristão conservador surge e diz: "Não, você ainda é um homem. Você é um homem com uma doença mental". Mas, então, esse mesmo cristão insistirá que Deus é composto de 3 pessoas em uma essência, ignorando o suposto fato de que uma dessas pessoas é transnaturalizada. Eles ainda assim insistirão que Jesus é totalmente humano e totalmente Deus. Seria como uma pessoa trans dizer: "Eu sou 100% homem e 100% mulher". Eu nunca tinha pensado nisso antes. E assim como os indivíduos transmudam seus pronomes, os trinitários também mudam. Eles se referem ao seu Deus com o pronome pessoal singular de ele, embora existam 3 e, portanto, Deus deveria ser mais precisamente chamado de eles. Você entendeu meu ponto? A ciência médica demonstrou que os indivíduos transgêneros têm diferenças reais na estrutura cerebral correspondentes ao gênero com o qual dizem se identificar. Ao invés do gênero que tendemos a vê-los com base em características sexuais secundárias, mas mesmo assim, muitos cristãos trinitários conservadores criticarão e zombarão abertamente das pessoas transgêneras, ao mesmo tempo em que ignoram o fato de que sua divindade trina tem uma essência trans, e se referirão obstinadamente a eles usando pronomes singulares. Essa é uma observação interessante. E sim, você provavelmente ofendeu alguns de nossos ouvintes. E eu peço desculpa a todos por isso. Eu não estou dizendo que você está errado, Chris, mas a tua colocação é feita em uma maneira útil de ver essa situação. Talvez seja uma forma de expor a realidade nua e crua. E há outro ponto que os trinitários devem saber, que é que a história está contra eles. Os chamados pais da igreja tendiam a ser muito bem educados academicamente falando. Eles também tendiam a ser escritores bastante prolíficos, e muitos de seus escritos existem até hoje. Como resultado, podemos rastrear como e quando uma divindade trina se tornou a ortodoxia aceita pela igreja. Não foi uma transição da noite para o dia, foi? Pelo que me lembro, alguns cristãos até mesmo perderam suas vidas por rejeitar essa doutrina pagã. Você está certo. O erro sempre fez progressos em cima do sangue dos mártires. Sabemos que os cristãos apostólicos, bem como os judeus antes deles, eram monoteístas estritos. Eles acreditavam que somente Yahweh era divino e que Yahushua, como filho de Yahweh, era totalmente humano, embora fosse o único filho gerado de Yahweh. Cerca de 100 anos depois, os pais da igreja, que eram bem versados na filosofia platônica, começaram a adaptar as ideias de Platão de um logos ou verbo, que se refere ao primeiro capítulo de João. Eles decidiram que o verbo se referia a um Deus secundário, ou seja, a um Deus menor que não era co-igual, e certamente não co-eterno com Yahweh, a divindade suprema. Foi aí que a ideia de um Cristo pré-existente surgiu pela primeira vez. Ou seja, direto do paganismo. Isso mesmo. Quando você olha para essas considerações, até mesmo o credo niceno não é estritamente trinitário. Como você pode dizer isso? Foi o que foi votado no Concílio de Nicéia em, 325 da Era Cristã, não foi? Bem, veja como está redigido. A declaração de abertura diz: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E depois diz: um só Senhor, e em seguida classifica o Pai como sendo um só Senhor.
Os cristãos do século IV ainda insistiam que eram monoteístas, enfatizando que o Pai era supremo. Foi só mais tarde, naquele mesmo século, cerca de 350 anos depois de Cristo, que os cristãos gentios, no que é hoje a Turquia, alegaram que seu Deus era constituído de 3 pessoas em essência. Uau! Isso foi bem depois. Isso seria cerca de 1.600 anos até os nossos dias. Faz muito tempo. A verdade é que os cristãos nem sempre viram Cristo como co-igual, ou mesmo co-eterno com Yahweh. Mas a maioria dos cristãos hoje não conhece sua história ou sua evolução. Talvez eu devesse dizer corrupção da doutrina que levou ao cristianismo moderno. Há muitos documentos que comprovam tais fatos. Eu, inclusive, gostaria de estimular nossos ouvintes a começar a cavar. O cristianismo hoje tem uma semelhança maior com o paganismo antigo do que com o cristianismo apostólico. Toda essa ideia de que Deus se tornou um homem foi um conceito que apareceu pela primeira vez no paganismo. Dessa forma, os gentios convertidos, tendo sido criados e educados no paganismo, trouxeram esse conceito com eles e o aplicaram a um evangelho escrito por um judeu monoteísta do primeiro século. É aqui que ocorre a corrupção da verdade, e é por isso que até hoje os cristãos leem as Escrituras por meio das lentes pagãs e trinitárias. Mas isso é uma corrupção da verdade. Você está ouvindo a rádio World Last Chance, rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Emissário é uma palavra que não ouvimos com muita frequência. Na verdade, acho que é mistério dizer que, para a maioria de nós, a única vez que ouvimos esse termo sendo usado foi em referência ao Papa. No entanto, o Papa é o emissário autonomeado por Yahweh. A história de perseguição de todos os que discordavam do Papa revela que tipo de representante o Papa é. Por outro lado, Yahushua é o emissário que o próprio Yahweh designou. E isso o capacitou a falar e agir com plena autoridade divina, mesmo ele sendo totalmente humano. Estudar a vida de Cristo com o entendimento de que cada ação que ele praticou e cada palavra que ele proferiu foi como representante ativo e legal de Yahweh, fato esse que faz com que a vida do Salvador irradie raios de luz indescritíveis. Procure, querido ouvinte, pelo programa de número 258 intitulado Emissário de Yahweh. Quando você passar a ver como Cristo via e agir como um emissário de Yahweh, o qual recebeu pecadores e demonstrou compaixão e compreensão, inspirará a certeza de que Yahweh o receberá da mesma forma. Você poderá encontrar o programa de número 258 no www.wordlastchance.com/português. Mais uma vez, o título é Emissário de Yahweh no www.wordlastchance.com/português. Ao iniciarmos este terceiro bloco, eu gostaria de passar o resto do nosso tempo dando uma olhada nos versículos 1 e 14 de João 1, dentro do contexto que se conecta à totalidade dos demais versículos do Evangelho de João. O que João diz no restante do seu Evangelho? Há algo nesses versículos que apoiaria um Salvador que possui uma natureza dupla? Há algo neste capítulo que ensine sobre uma divindade trina, ou que Deus se tornou homem em carne humana? E o que encontramos repetidamente ao longo do Evangelho de João é que Yahushua é apresentado como o agente, ou que fala em nome de Yahweh. E isso é tudo. Esta é uma distinção interessante. Então, o que você está dizendo é que o que interpretamos como passagens que falam sobre o Filho, o qual revela o Pai por meio da encarnação, ou seja, como Deus que se fez homem, são, na verdade, passagens que apresentam Yahushua como o representante legal de Yahweh e que é, sem reservas, autorizado a agir em seu nome. Sim, e esta é uma designação legal. Yahushua foi, de uma forma plena, autorizado a falar e agir em nome do Pai. É isso que encontramos em todo o Evangelho de João, como também nos outros evangelhos. Mas para fins de discussão dentro do tema que propus para hoje, estamos nos concentrando apenas em João. Mas a base para as ações de Yahushua não está apenas no comentário de João, mas encontramos isso nas palavras do próprio Yahushua.
Agora é importante ter em mente que nos é dito repetidamente de que Yahushua foi enviado por Deus. E, obviamente, se Deus o enviou, ele não poderia ser o próprio Deus. Deus enviaria a si mesmo? Isso não faz sentido. Devemos procurar ler o que João escreve da perspectiva de Yahushua como sendo o representante de Yahuwah. Acho que teremos uma perspectiva completamente diferente e a dúvida pairará no ar do porquê nossa compreensão de uma trindade foi introduzida em nossa interpretação das Escrituras. Você poderia, Will, compartilhar conosco algumas passagens em que essa ideia fica claro dentro dessa perspectiva? Claro que sim. Vamos começar com João 12, versículos 44 e 45. E Yahushua clamou dizendo: Quem crê em mim, crê. Não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João faz repetidamente uma distinção entre Yahushua e Deus. Naturalmente, uma vez que João era judeu e, como tal, ele era um verdadeiro monoteísta. O único Deus que João reconheceu foi Yahuwah. Mas nós vemos isso em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebam, caros ouvintes, que há aqui dois indivíduos desassociados e que são mencionados. Sim, e se Cristo fosse Deus no sentido trino, diria, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que se entregou, e que seria consistente com a teologia trinitária, mas não é isso que diz. Em João 8,40, Yahushua diz que ele havia ouvido a verdade de Deus e não de si mesmo. Foi de Deus. Novamente, este não é um Deus trinitário, mas é de Yahuwah que ele está falando. O que João 15,1 diz? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Yahushua e Yahuwah claramente não são a mesma pessoa. Eles são entidades diferentes, ou seja, seres diferentes. E os discípulos sabiam disso. Eles não cometeram o erro que cometemos, assumindo que Yahushua era divino. O que eles disseram a Cristo em João 16, versículo 30. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Se os discípulos acreditassem que Yahushua era divino, esta fala não faria sentido. Mais uma, João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Crede em Deus, crede também em mim. Também é um advérbio que significa além de. Agora, ele não poderia ter sido Deus e feito essa afirmação, seria um absurdo. Mas é isso que vemos em João repetidamente, uma distinção sendo feita entre Yahuwah e Yahushua. E onde Yahushua diz: Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou? Essa é outra ótima passagem. Ela não apenas refuta a divindade de Cristo, mas prova seu papel como um agente de Yahuwah e que age em seu nome. Eu concordo com você e vejo isso também, mas eu tenho uma pergunta para você, Will. E sobre passagens onde Yahushua faz afirmações como eu e o Pai somos um? Como interpretar falas como essa? Na verdade, você não precisa ser divino para ser um com Yahuwah. Vou dizer isso de novo. Você não precisa ser divino para ser um com Yahuwah. Veja, só porque os trinitários dizem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um em essência, nós acabamos fazendo disso uma espécie de parte mística de um ser divino. Mas não é bem assim. Vamos abrir em João 17. Neste capítulo vemos uma das últimas orações registradas e proferidas pelo Salvador nas Escrituras. E enquanto você lê, Chris, observe como mesmo aqui Yahushua está estabelecendo uma diferença entre ele e o Pai. E então ele fecha com uma declaração sobre os humanos serem um com Yahuwah. Comece pelo versículo 1. Tendo Yahushua falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro, e a Yahushua Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Basicamente, ele está dizendo: você me enviou para agir em seu nome e eu fiz exatamente como me foi ordenado. Fiz tudo o que você me pediu para que eu fizesse. O versículo 11 diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Desça, Chris, para o versículo 20, leia para nós. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Esta não é a linguagem que uma divindade usa para falar com um outro parceiro co-igual, co-divino e com co-essência. Estas são as palavras de um agente para com seu superior, e observe que ele termina orando para que os crentes sejam um. Outro ponto que acabei de pensar aqui comigo é que Yahushua continua falando sobre pessoas que contemplam Yahuwah. Elas não estavam vendo o Deus Filho, porque essa não era a realidade, mas elas estavam vendo Yahuwah por meio de seu agente, que era Yahushua. Você está corretíssimo. Yahushua, obviamente, não era literalmente Deus Pai, mas ele revelou o Pai enquanto agia como seu representante legal. É por isso que Paulo pôde dizer em Colossenses 1,15 que Yahushua é, entre aspas, a imagem do Deus invisível. E nessa fala, há outro ponto a ser considerado, que é, se Yahushua fosse verdadeiramente Deus, no sentido trino, ele não poderia ter sido visto porque nenhum humano pecador pode contemplar a divindade e viver. E porque os trinitários dizem que Jesus era totalmente divino, como também totalmente humano. Isso não teria mudado essa condição, uma vez que ele ainda assim não poderia ter sido visto por seres humanos de carne e osso como nós. Esse é um ponto muito importante a ser lembrado. Na verdade, não foi apenas a Moisés que fora dito que ele não poderia ver a face de Yahuwah e viver, pois João repete isso ali mesmo no versículo 18. Você poderia lê-lo para nós? João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. É quem o revelou. Novamente fazendo uma distinção entre Deus, que é a pessoa de Yahuwah, e o Filho unigênito que nasceu para ser o agente de Yah, o qual revela como o Pai seria se ele fosse humano. Mas Yahushua claramente não pode ser Deus, porque ele foi visto por multidões. Will, apenas mais uma pergunta para deixar esse assunto bem claro para os nossos ouvintes. Yahushua era o Verbo? O Verbo é o que Yahuwah pensa, ou seja, seu plano desde antes da criação do mundo. E Yahushua é o resultado do que seu Pai pensa e que se torna uma realidade física e visível ou mesmo audível. Abra Chris em 1 João 1 e leia os 3 primeiros versículos, e você verá que ele está se referindo a Yahushua. Mas enquanto você lê, pergunte a si mesmo: essa passagem poderia ser real se Yahushua fosse Deus, já que os pecadores não podem ver a Deus? Leia, por favor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Yahushua Cristo. A ênfase de João de que seus olhos viram a Cristo e que suas mãos o tocaram impede Yahushua de ser Deus, já que pecadores não podem ver Deus e viver. E você não encontrará nenhum Deus Filho nas Escrituras, muito menos em João, como também nenhum Deus Verbo.
Isso me lembra de um programa recente que tivemos sobre o que Tomé quis dizer quando disse Senhor meu e Deus meu. E Yahushua nunca disse, quando você me vê, você vê o Deus Filho. Ele também nunca disse, quando você me vê, você está contemplando a divindade. Em vez disso, quando Filipe pediu para ver o Pai, Yahushua disse, quem me vê a mim, vê o Pai. E para reforçar, vamos fazer uma distinção entre os dois. O Deus que Yahushua revelou nunca foi sua própria divindade, porque ele não era divino. Trocando em miúdos, ele sempre foi simplesmente o agente de Yahweh, designado para representá-lo. E o Deus que Yahushua revelou sempre foi Yahweh e ninguém mais. Agora, o que precisamos perceber é que quando impomos a doutrina da Trindade às palavras de João e interpretamos João 1 como sendo sobre Deus que se torna um homem, estamos, na verdade, ignorando o propósito declarado de João ao escrever seu evangelho como o ponto central. Como assim? Abra em João 20 e leia os versículos 30 e 31. Na verdade, fez Yahushua diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Yahushua é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É por isso que João escreveu seu livro, ou seja, para que possamos crer. Em quê? Que Yahushua é Deus? Não, que ele é o Filho de Deus. Como dissemos antes, Filho de Deus e Deus Filho não é a mesma coisa. João poderia ter dito que escreveu seu livro para que pudéssemos crer que Yahushua é o Deus Filho. Ele com certeza tinha o vocabulário para expressar isso. E tudo o que precisamos fazer é reorganizar um pouco a ordem das palavras, pois não foi isso que ele disse, uma vez que não era isso que ele queria dizer. Há um último ponto que considero importante fazer aqui, que é: se dissermos que João 1 descreve a encarnação da divindade na humanidade, efetivamente negamos que Yahushua de Nazaré seja um ser humano. Quão irônico é que quando a maneira preferida de Yahushua de se referir a si mesmo era Filho do Homem, ou se você procurar as palavras em grego, ele estava repetidamente se autodenominando de ser humano. E eu sei que a maioria dos trinitários perdeu o significado dessas palavras, e então vamos falar sobre isso. Os trinitários dizem que Jesus era totalmente divino e totalmente humano. O que eles não percebem é que para que haja a figura de um Messias, eles devem negar sua humanidade, ou então eles teriam dois Jesus andando por aí. Agora você pegou pesado e eu estou boiando. Você já ouviu falar do Concílio de Calcedônia? Não creio que tenha ouvido sobre esse concílio antes. Foi um concílio ecumênico convocado em 451. Isso quer dizer que ocorreu há mais de 400 anos depois de Cristo. Nesse concílio foi decidido que as naturezas humana e divina de Cristo coexistiam, abre aspas, em uma pessoa e uma personalidade, não separadas ou divididas em duas pessoas, fecha aspas. Então, se o Salvador é apenas uma pessoa e ao longo dos séculos a doutrina que foi construída por teólogos é que Deus Filho é, abre aspas, o Deus em pessoa que vive eternamente, então Cristo não pode ser humano. Ah, entendi. A situação é que você não poderia ser um Deus personificado e ao mesmo tempo ser um ser humano. Mas por que ele não poderia ser Deus em um corpo humano? Porque a teologia ortodoxa diz que ele é uma pessoa, um Deus que é uma pessoa. Lembra, Chris, do conto de fadas que falamos antes? O príncipe ainda era um príncipe mesmo quando ele estava no corpo de um sapo, e o sapo não era uma pessoa que virou em um sapo, mas estava apenas em um corpo de sapo. É isso, mas o príncipe continuou sendo um príncipe mesmo quando preso em um corpo de sapo. Ele não se transformou de uma pessoa a um sapo. Agora, apliquemos essa alegoria à doutrina trinitária. Disseram-nos que Jesus era Deus em carne humana, e isso significa que ele ainda era Deus apenas preso em uma roupagem de carne humana. Mas isso não torna humano, pois ele não pode ser as duas coisas. E os teólogos sabem disso. Eu tenho aqui uma citação de William Lane Craig, um autor e apologista cristão. Você poderia ler para nós, Chris? Ok, diz: há apenas uma pessoa em Cristo. Não há uma pessoa humana. Não há nenhum homem, Jesus de Nazaré, que seja uma pessoa humana. Temos uma pessoa divina que tem uma natureza humana.
Uau, que fala contundente! Se Cristo é Deus com apenas uma natureza humana que lhe foi imputada, ele é realmente totalmente humano? Não pode ser. É assim que a doutrina da Trindade e a ideia de Deus encarnado em carne humana negam a humanidade de Cristo. A própria humanidade, como você apontou, que o próprio Cristo repetidamente tentou demonstrar. Quando você realmente se aprofunda nessa heresia, você começa a ver que essa ideia de um Deus homem não é bíblica de forma alguma, e sim uma concepção pagã. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Yah. Não há uma única situação na vida para a qual Yahuwah não tenha feito uma promessa. Disse que durante a Primeira Guerra Mundial, uma companhia peculiar do Exército Expedicionário dos Estados Unidos tinha um oficial comandante que acreditava no poder das promessas de Yahuwah. Ele deu a cada soldado que estava em seu comando um pequeno cartão no qual estava impresso o Salmo 91. Todos os dias, os homens o recitavam em uma só voz e reivindicavam, por meio da oração, as promessas que estavam listadas naquele cartão. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, Yahuwah é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Depois, esse grupo específico de soldados lutou em 3 das batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial. Outras unidades americanas que lutaram nessas mesmas batalhas sofreram até 90% de baixas, diferentemente dessa companhia que não sofreu uma única baixa associada aos combates travados. Essa também não foi a última vez que soldados em perigo reivindicaram as promessas divinas. Um piloto de caça na Segunda Guerra Mundial foi abatido e encarcerado em um campo de concentração. Um dia, depois de quase 2 anos como prisioneiro de guerra, ele olhou para cima e viu o céu repleto de aviões de guerra B-24 e B-17. Os prisioneiros começaram a gritar de alegria, esperando que fossem libertos em breve. Mas a alegria dos prisioneiros logo se transformou em terror, quando perceberam que talvez não vivessem para alcançar a tão sonhada liberdade. Naquela oportunidade, o piloto que estava na enfermaria pulou para baixo de uma mesa de ferro e 2 outros soldados se arrastaram para baixo com ele, bem como um jovem soldado judeu e um católico romano. Em seu estado de pânico, os pensamentos do piloto se voltaram para Yah e ele começou a recitar o Salmo 91, sendo imediatamente seguido pelo jovem judeu. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E nessa mesma toada, o outro homem católico orou, Senhor, não sei esse texto de cor, mas amém, amém, amém. Quando a guerra terminou, o campo de concentração, a enfermaria dos prisioneiros e o quartel, tudo havia sido reduzido a uma pilha de escombros. Tudo o que restou foi uma mesa de ferro sob a qual estavam 3 jovens, os quais reivindicaram as promessas do Salmo 91. Eles reivindicaram as promessas de Yahuwah e ele ouviu e cumpriu suas promessas a eles. Você está com medo? Você precisa de ajuda? Você precisa de orientação? Reivindique essa promessa. Yahuwah cumprirá todas as promessas que fez e elas também serão uma realidade em sua vida, querido ouvinte. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Eu gostaria de te agradecer, querido ouvinte, por sintonizar o programa de hoje chamado E o Verbo se fez carne. E o programa de hoje, de número 265, também está disponível em nosso site, juntamente com os episódios anteriores. E esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá. E lembrem-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa e os episódios anteriores da Rádio WLC estão disponíveis para download em nosso site. Eles são ótimos para compartilhar com amigos e para usar em estudos bíblicos. Eles também são um excelente recurso para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah sozinhos em seus lares. Para ouvir os programas transmitidos anteriormente, visite nosso website no www.worldlastchance.com/português.
Clique no ícone Rádio WLC exibido em nossa página inicial. Em seus ensinamentos e parábolas, o Salvador não deu sinais dos tempos para que eles fossem reconhecidos como tais. Em vez disso, a essência de sua mensagem era de vigiar sem cessar. Junte-se a nós novamente amanhã para uma outra mensagem repleta de verdades, ao explorarmos vários tópicos que apontam para o retorno do Salvador e de como viver e estar constantemente preparado para recebê-lo de braços abertos quando ele vier. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o retorno iminente de Cristo.